Nosso contato agora é com o Rodrigo Constantino. Constantino, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, toda essa bagunça agora no Ministério da Economia, mas vamos falar antes de CPI da Covid, Constantino, com o Renan Calheiros como relator. É difícil até comentar, né, Denise? Realmente, assim, eu estou um tanto surpreso, ou não tanto surpreso, o que é mais grave, de ver a reação de parte da imprensa dando uma espécie de resgatada num Renan inexistente, né? Criando mesmo um mito, né? Esqueceram quem ele é, né? Porque, no fundo, o objetivo é desgastar o governo federal. Esse é o objetivo inicial da CPI, que foi proposta pelo Randolfo Rodrigues, e que o ministro Barroso quis impor, e aí o senador Girão conseguiu colher assinaturas e pelo menos tornou o foco mais abrangente. Mas a composição que foi confirmada hoje mostra que vai prevalecer mesmo essa visão inicial. Né? Então, o Renan Calheiros, como relator, é uma piada de mau gosto, não só pelo seu currículo, né, e a quantidade enorme de inquéritos, os codinomes da planilha da Odebrecht e tudo, mas por aquilo que muitos mencionaram, né? O filho dele pode ser um dos alvos da investigação. É como o próprio senador Flávio Bolsonaro colocou, né? Se fosse ele o relator, o que iam falar na imprensa e no Senado? Nós sabemos a resposta. Né? Ninguém ia aceitar uma coisa dessa. Então, há um conflito evidente de interesses, há um pré-julgamento, o senador já tem suas conclusões, e tudo isso transforma a CPI, infelizmente, em palanque eleitoral e muito pouco mais do que isso. Agora, Renan Calheiros, ele tenta, inclusive, se colocar à margem dessa questão das investigações da Lava Jato. Ele citou, né, durante a escolha hoje de todos os integrantes da comissão, ele falou que a comissão não vai repetir os modelos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol em referência à Lava Jato, e depois, na coletiva, ele disse que não vai ter PowerPoint, né, que vai ser uma comissão isenta. Não é? Então, ele tenta colocar, inclusive sabendo das críticas que o nome dele tem, não é? Não, sem dúvida, mas assim, isso mostra, na minha opinião, Denise, como ele realmente está atrás só de uma narrativa. Veja que nos requerimentos que ele fez, que já são vários, o item 10 é sobre todo o documento da outra CPI, um tanto circense também, que é exatamente a CPI das fake news. O que isso tem a ver? Qual é a ligação disso com pesquisar eventuais desvios e omissões no combate à pandemia? Quer dizer, percebe que é uma coisa voltada realmente para discursos políticos com o alvo certo, né? E o alvo é Jair Bolsonaro. Eu acho tudo isso muito ruim, porque eu estava vendo agora a sua conversa, a sua entrevista, e é exatamente esse o ponto, né? O Brasil, ele precisa um pouco mais de paz, não só por conta da pandemia, do enfrentamento normal já de uma crise de saúde grave, como dos efeitos econômicos, né? Os mercados estão apreensivos, há muitas incertezas, e nesse momento, né, você está debatendo reformas importantes ainda, como a administrativa, como a tributária. Não resta dúvida de que o governo está aquém daquilo que prometeu, e em parte ele culpa, e com razão, o próprio Congresso, principalmente sob a época da gestão do Rodrigo Maia na Câmara, mas está devendo, né? E nesse ambiente, nessas circunstâncias, nós vamos criar agora, já nasceu aí uma CPI, né, voltada realmente para discursos, narrativas e muito pouco de preocupação genuína com o quadro de saúde no país. É explorar uma crise, né, explorar centenas de milhares de mortes, né, de forma política. Eu acho isso muito feio e acho que o Brasil merecia mais. Agora, Constantino, a gente sabe da posição do presidente Bolsonaro em relação a isolamento e em relação a restrições de atividade, mas você não acha que ele poderia colaborar para esse cenário de maior pacificação, principalmente com as discussões de uma CPI da instalação em andamento, e ele nos últimos finais de semana tem provocado aglomerações sem máscara. Hoje ele voltou a falar em tratamento preventivo, aí nós tivemos Pazuello sem máscara, há pouco nós estávamos falando disso. Dá a impressão de uma certa provocação e que contraria recomendações médicas, né? Você pode ter até questionamentos em relação a restrições de atividade, a forma como isso ocorre. Agora, são práticas básicas, né? Você evitar Não, aglomerações desnecessárias. É esse sim, tipo não, de sim. coisa que desde o começo ele faz e ele acaba se tornando mais alvo de críticas, né? Concordo, a crítica é legítima, Denise, até porque, de novo, existe um ponto a ser feito por lideranças mais corajosas,
vamos lá, nesse ambiente que a gente está vivendo, né, de lembrar que a gente tem que enfrentar, que o vírus não vai embora e que eu imagino como é que seria Churchill visto hoje em dia numa situação daquelas, né? Então, assim, é óbvio que existe espaço para lideranças mais corajosas. Agora, a postura do presidente muitas vezes gerou de novo, essa sensação de pura provocação, né? E não é esse o ponto. Ele tinha também uma legitimidade em trazer à tona a questão econômica, lembrar que o povo brasileiro não pode ficar em casa e que não é igual a nós, jornalistas ou funcionários públicos que podem ficar em casa. Então, ele teve acertos em relação ao conteúdo, mas a forma, me parece sim, que houve muito descaso com a preocupação que era uma preocupação, em alguns momentos, eu acho que flertou até com histeria, com pânico, e que não é nunca saudável, né? Mas que, sem dúvida, é um medo racional, quer dizer, é um medo que se sustenta exatamente nesses casos que estamos vendo, né? De óbitos, de intubação, de internação. Então, faltou tato ao presidente. Agora, eu não tenho muita certeza, Denise, que se ele tivesse mudado a postura, ele teria evitado as críticas e ataques. Porque eu acho que tem uma turma que está desde o primeiro dia de governo com a obsessão de derrubá-lo. Eu dou um exemplo, né? Ele tentou, quando teve ali a elegibilidade do Lula e tudo, ele tentou botar máscara e tudo e fazer um movimento em prol da União. Ele fez aquele encontro com os presidentes, fez aquela coletiva de O imprensa comitê. depois, ele continua apanhando. Então, assim, e é difícil também ele tentar dialogar com governadores que estão querendo derrubá-lo de olho em 2022. Então, eu acho que, infelizmente, esse tem sido o meu ponto desde o início, politizaram demais a pandemia, em todos os lados, né? Politizaram demais. A máscara, é óbvio que é um negócio que parece, enfim, trivial. Houve mensagens erráticas dos órgãos competentes. Aqui nos Estados Unidos, o CDC já está, pelo menos, aliviando para quem tomou as 2 doses de vacina, não precisar mais usar máscara o tempo todo, né? Incomoda as pessoas. Enfim, mas eu acho que são coisas que sejam sinalizações, né? Muito mais ligadas à imagem do que resultados concretos. É o que você disse, Denise. É o mínimo, né? Quer dizer, não custa muito. É exatamente, é a forma como você lida com a situação. Você pode manter o que você pensa, mas você lida da forma até para conseguir uma pacificação, um apoio maior, que a realidade que nós temos aí é a pandemia. E os Estados Unidos estão mostrando que vacinação funciona de fato, né, Constantino? Não, sim, aqui, na verdade, alguns estados começaram uma abertura, inclusive suspendendo a obrigatoriedade da máscara antes de uma vacinação em massa, né? Eu dou sempre o exemplo do Texas, que começou a abrir tudo há um mês e meio, quando tinha 16% da população vacinada, né? Então, assim, há muito mais coisas que a gente desconhece do que conhece nessa pandemia. O Uruguai vacinou muito mais que o Brasil e está em crise, né? E me parece, Denise, que tem mais a ver com a questão dessas novas variantes. Olha o que está acontecendo com a Índia, né? Sim. Muito assustador e, inclusive, colocou os mercados aí mais apreensivos, né? Então, nós temos que ser mais humildes em relação a essa pandemia, mas, sem dúvida, temos o caso de Israel para mostrar como um caso de sucesso, né? Após vacinação em peso, liberando Nova Zelândia, que também é uma ilha, mas enfim, conseguiu com sucesso. Então, de novo, parece caminhar nessa direção, né? Vacinar, manter algum grau de isolamento e consciência do indivíduo, ou seja, persuadir, né? E manter as coisas funcionando, porque não podemos ficar um ano discutindo lockdown, isso é inviável, ainda mais para países pobres como o Brasil. É isso então, nós vamos ver o que vai dar essa CPI da Covid, né? Por enquanto a gente tem o mercado aí também observando tudo o que está acontecendo no mundo todo. E para finalizar, Constantino, não sei se você acompanhou daí dos Estados Unidos, toda essa mudança que nós estamos vendo no Ministério da Economia, tem algum impacto da área política também, a questão do orçamento não foi bem digerida por parte da equipe, mas tem mais mudanças ainda que a gente precisa entender, né? Não, sim, eu vi por alto, né? O Bruno Funchal é um nome de respeito, né? Então eu acho que a mudança, apesar de ter tido pressão do Centrão e tudo mais, eu acho que a mudança não é uma mudança que sinalize, né, uma guinada qualquer irresponsável, né? Mas sem dúvida o governo, né, e o próprio ministro Paulo Guedes estão tendo que acenar, né, e atender algum tipo de exigência ou pressão, entregar algumas cabeças na bandeja, né, por conta dessa confusão toda que gerou aí o orçamento e tudo mais. E as reformas, né, também, porque a reforma tributária, de fato, o Paulo Guedes não gosta da ideia
da reforma que vinha sendo a prioritária ali na Câmara, né? Então, a demissão, nesse caso, me pareceu muito mais uma sinalização nesse sentido, né? E, de novo, Denise, nesse ambiente que estamos descrevendo aqui, né, se sair alguma coisa, já é lucro. Os mercados estão céticos e sabem que ano que vem já é um ano eleitoral e está difícil. Fica mais É uma pena. confuso O ainda, Brasil né? precisa das reformas. É isso, Constantino. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde a todos.